Como escolher o que estudar na programação? Eu recebi essa pergunta no Instagram essa semana e ela me chamou a atenção porque eu lembro muito de quando eu estava começando a minha carreira na área de TI, na área de desenvolvimento de tecnologia. Existia tanta coisa, tanta sopinha de palavras, todo mundo falava de React, programação escalável, e Node, e Python, e Django, e tinha 1 milhão de coisas, e HTML, CSS, JavaScript. Eu não fazia ideia do que eu tinha que estudar. Isso deixa qualquer pessoa no começo muito confusa. Para mim foi uma dificuldade enorme descobrir o que eu precisava de estudar exatamente. Eu tive um método muito específico que eu criei na época, funcionou para mim. Eu vou estar dando uma explicação aqui para vocês de como escolher exatamente o que estudar, de uma forma bem estruturada. Primeira coisa, entender qual que é o seu contexto atual. Na época, o que eu tinha? Eu estava fazendo faculdade, eu não tinha dinheiro, eu estava procurando meu primeiro emprego. Eu precisava fazer isso de forma rápida, porque a renda mensal familiar da minha casa era muito baixa. E eu ajudava não só a renda familiar da casa, quanto a renda familiar da pessoa com quem eu estava na época. Então eu tinha uma questão de pressão de tempo. Eu precisava fazer aquilo de forma rápida, eu precisava de eficácia na hora de escolher o que eu ia estudar e me preparar de forma mais acurada para o que o mercado precisa. Na época, o que eu fiz foi, eu abria todos os dias as vagas no LinkedIn e olhava as job descriptions. E baseado nessas vagas que eu achava que eu teria um fit cultural melhor e que eu entendia que as tecnologias, elas eram tecnologias de entrada, tecnologias onde você tinha uma vaga, uma descrição, um job description, onde alguém que estava começando poderia se encaixar, eu retirava aqueles assuntos e jogava numa planilha. Todos os dias eu fazia isso. E pouco a pouco, juntando esse banco de dados, eu descobri o que era, de forma geral, assuntos que eu precisava ter, que vagas de entrada tinham em comum, entendendo também quais eram os assuntos específicos, quais eram os assuntos de especialidade que eu precisava entender à medida que eu tinha consolidado meu conhecimento naqueles assuntos mais gerais. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é entender qual é o meu momento atual. Eu estou no momento generalista, ou seja, eu estou naquele momento que eu estou entrando na área, eu não entendo muito o que são essas sopas de letrinhas, eu não sei o que são essas tecnologias, agora que eu estou ouvindo falar dessas coisas, é algo completamente novo para mim. Então, você se encaixa no meio mais generalista. Quando você vai avançando, quanto mais você estuda, mais você vai entendendo da área de tecnologia, você vai começando a ficar mais familiar com esses temas mais gerais. Você vai começar a entender o que é um front-end, o que é um back-end, o que é um banco de dados, o que é um modelo de inteligência artificial, o que é a conjuntura disso tudo que a gente chama de engenharia de software, o que é uma pesquisa de ciência da computação, que aborda os problemas de forma diferente, o que é a otimização de algoritmos. Todas essas coisas vão estar mais consolidadas na sua cabeça. Quando você já tem isso mais consolidado, você já está partindo para um momento mais especialista, onde aquelas tecnologias gerais já estão consolidadas no o que elas são, mesmo que você não entenda exatamente como usar todas elas, e agora você está começando a ter um ferramentário básico em pelo menos uma delas, que vai lhe permitir dizer, tá, eu quero seguir esse caminho. Bom, o que seria isso? Digamos que você está começando agora, você desenvolveu uma aplicação básica. Você entra na tela de login, você se cadastra como usuário, você faz o login e você tem acesso a um sisteminha básico de contabilidade. Você escreveu tudo isso sozinho. Você fez isso em HTML, CSS e JavaScript. E no banco de dados, um banco de dados relacional, vamos dizer aqui o MySQL. Quando você termina esse projetinho simples e coloca ele no ar, com o Nginx servindo as requisições, coloca ele num servidor na internet, você aprende o beabá de cada uma das áreas. Você aprende o beabá do DevOps, você aprende o beabá de desenvolvimento front-end, você aprende o beabá de desenvolvimento back-end e você aprende o básico da álgebra linear, da álgebra relacional. Se você quiser colocar também um sistema de recomendação para alguma coisa, você ainda aprende também o básico de inteligência artificial. E com isso, no arcabouço todo, você consegue ter um pacotão basicão. Então esse pacote, você entende o que é cada caminho, qual que é o primeiro passo para cada caminho. A partir daí, você vai começando a desenvolver em todos ou em 3 áreas, 2, uma. Esse número é dinâmico, vai de quantas áreas você consegue desenvolver simultaneamente. À medida que você vai se desenvolvendo nessas áreas, você vai pegando a afinidade com elas. E essa afinidade vai te trazer a confiança de dizer, eu quero seguir nesta área. É comum você ver alguém que começa com um banco de dados e com back-end, e está ali brincando um pouco. Ele não gosta tanto do back-end, porque ele acha muito entediante passar o dia escrevendo código e ver umas letrinhas aqui, ali. Mas em contrapartida, o banco de dados é legal, ele gosta de planejar aquela estrutura, ele gosta de formatar. Ele sente que o banco de dados é o coração da aplicação.
Esse cara vai trabalhar mais com dados. Ele pode até virar depois e voltar para ciência de dados, mas ele gosta de ficar bem ali no cantinho da parte final da aplicação. Já um cara que gosta de ir para frente, um cara que gosta do DevOps, ele gosta de fazer a operação acontecer, colocar código em produção. Esse cara tem outro desenvolvimento. Dependendo desse contexto especialista que você está, muda completamente quais livros você vai ler, quais aulas você vai assistir, quais assuntos você vai se especializar, qual linguagens você vai ter sob comando. Eu espero com muito mais facilidade um DevOps entender mais de Go, como linguagem de programação, do que eu vou esperar um DevOps entender muito sobre algo como Perl. É uma linguagem que eu não vejo muito sentido um DevOps ter em mente. Pode acontecer, mas não faz muito sentido, porque ele está se especializando num caminho onde Go, como linguagem, tem muita dominância. Go foi usado para escrever o Docker, que é uma das maiores ferramentas hoje em dia de DevOps no mercado. A partir do momento que você entende se você é um generalista ou um especialista, você entra na parte de entender daquele domínio quais são as especialidades que há dentro dele. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos dizer que você vá para o front-end como generalista. Então você precisa obrigatoriamente entender a santíssima trindade da programação: HTML, CSS e JavaScript. São três carinhas que andam muito juntos. Alguém pode vir e falar: ah, Marcos, hoje em dia não precisa de JavaScript no front-end, com WebAssembly você consegue usar outra linguagem. Sim, você consegue usar outra linguagem no lugar do JavaScript com WebAssembly hoje em dia. Mas você concorda que é uma tecnologia a mais, é uma tecnologia recente, ela não é tão estável, ela exige que você aprenda a usar ela. E além disso, ela exige conhecimentos que o cara no começo ainda não tem. Fora que você não vai conseguir escapar do JavaScript. Para chamar o seu código WASM, você vai precisar do JavaScript inevitavelmente. Então, no começo, se você for um generalista indo pro front-end, não tem para onde escapar. O feijão com arroz é HTML, CSS e JavaScript. Já o generalista back-end, o mercado já pede outras tecnologias. Ele é um cara que vai aprender um pouco mais sobre C#, Java, ele vai aprender um pouco mais de como essas tecnologias têm um apelo maior para o mundo dos negócios, por que as empresas por trás delas desenvolveram elas das formas que elas são. Ele já vai aprender um pouco mais de Node, Python. Eu vou colocar uma vírgula aqui e falar do Python e do PHP no mercado, porque eles são linguagens que têm os seus usos bem específicos. Eu pessoalmente coloco ambas como uma linguagem de prototipação rápida. O PHP e o Python, eles te dão muita liberdade. PHP eu costumo falar que é a única linguagem que te permite somar uma galinha com uma girafa, e se você tentar fazer essa operação, ela vai te dar um burro de presente. Ela tenta te ajudar a fazer o que você quer fazer. Não importa se não faz o menor sentido o que você está tentando fazer. Então é uma linguagem que ela é muito boa para prototipar. O Python e o PHP são linguagens de script que são incríveis. Elas te permitem brincar e tentar de tudo. Então eu coloco essa vírgula no mercado porque eu vejo elas terem um apelo muito grande para empresas ou menores ou em startups que estão no momento ali de prototipação rápida ou que têm recursos bem limitados. No mercado eu coloco elas um pouco nesse campo. Quando você vai subindo um pouco o tamanho da empresa, elas tendem a migrar para algumas outras linguagens, como foi o caso do GitHub, se eu não me engano, com o Ruby, uma linguagem de script também muito boa. Já para academia, ou seja, você é um generalista da academia, é outras linguagens também. Você normalmente vai acabar aprendendo muito Python, e aí eu vejo o Python numa aplicação incrível. Eu acho que o Python na academia, ele dá um show que é o reino dele, sabe? Você desenvolve modelos de inteligência artificial, você tem o Pandas, o PyTorch, o TensorFlow. Tudo bem que o TensorFlow, eles no final do dia são várias chamadas ao código C. Tem o Conda. O Python te permite fazer muita coisa incrível para academia e de forma rápida. Se você vê o contexto da academia, são recursos limitados. Você tem um grupo de pesquisadores pequenos que querem alcançar um objetivo muito grande. Eles normalmente não se preocupam quando o fim da pesquisa é elaborar um conceito, então eles não vão se preocupar muito com velocidade, mas quando eles precisam, e não entenda errado, programadores na academia, eles trabalham muito com a questão da velocidade do seu algoritmo, eles costumam descer do Python pro C. Então o Python e o C, eles brincam muito bem na academia. Se você é um generalista, são duas linguagens que não tem para onde escapar, você vai acabar usando elas. Se você for um cara mais esotérico, digamos assim, na academia, você vai entrar no mundo da programação funcional. Apesar de eu ser um programador de programação funcional, usando a linguagem F#, para academia eu não recomendo ela. Para um acadêmico, eu recomendaria um Haskell. É uma linguagem que é puritana mesmo, no sentido da palavra. O Haskell é uma linguagem onde eles levam a tipagem a outro patamar. Eles te colocam a aprender conceitos matemáticos incríveis, a mexer com tipagem, a incorporar regras do mundo real no seu sistema de tipos. Isso é uma coisa que linguagem nenhuma, como Java, como C# ou como até o F# consegue alcançar como o Haskell alcança. Mas ele tem suas limitações. Fazer um Hello World no Haskell não é tão trivial quanto fazer um Hello World no C ou no Java, por exemplo. Então, no generalista eu colocaria esses três caminhos. Front-end, santíssima trindade do front-end: HTML, CSS e JavaScript. Back-end, Node, Java, C#. Academia, Python, C, Haskell. São tecnologias ali que você vai entrar nesses subdomínios. E dentro delas, você tem ainda domínio
domínios menores ainda, mais especializados. E é aí que é o momento que eu cito ser a transição do generalista para o especialista. O ponto de inflexão, na minha opinião, do generalista para o especialista vem justamente quando você tem esse entendimento desses mapas. E o entendimento, eu falo não só ter ouvido o Marcos vir aqui e explicar para você o que são cada área. O entendimento que eu cito aqui é você ter pelo menos brincado um pouco com cada uma delas. Visto como começar com cada uma, chegou a instalar, fez uma aplicaçãozinha simples, tem um entendimento de para qual caminho aquilo está se enveredando, o que ele quer dizer que ele se sobressai sobre outras tecnologias naquilo. Quando eu digo que o Python se sobressai em inteligência artificial em cima de um Haskell, eu tô muito ciente do que isso significa no dia a dia, no código. O poder que eu tenho... É claro que eu consigo fazer, sim, Haskell, usar o Haskell para inteligência artificial, mas o poder que eu vou alcançar e a distância que eu vou seguir com o Python é muito maior. O escopo é completamente diferente, são magnitudes enormes. Assim como eu também consigo em JavaScript fazer inteligência artificial, mas o Python ainda é muito mais robusto para isso, nesse sentido, com maturidade no seu ecossistema. Então, esses entendimentos do que é melhor para o que, e ter brincado um pouco com cada uma e tentado usar o domínio de uma com outra que não é daquele domínio, vai te dar esse entendimento para virar a chave e falar, tá, aqui eu vou me especializar, aqui vai ser o domínio que eu vou seguir. E para o especialista, a história é diferente. Digamos, por exemplo, que você é um especialista .NET, ou seja, você está na stack da Microsoft. Isso implica que provavelmente você trabalha com SQL Server Management Studio da Microsoft. Implica que provavelmente você usa um C#, um .NET, o C# .NET Liz rodam em cima do CLR, que é o Common Library Runtime, eu acho. Quando você entra nesse universo, você vai começar a aprender coisas específicas desse universo que vão te permitir ser um desenvolvedor C# muito mais robusto. Muita gente que usa SQL Server Management Studio não faz ideia que você consegue trabalhar com grafos no banco de dados. Ele te permite. Ele faz um mapeamento para o sistema algébrico de relacional e você consegue trabalhar com gráficos. A partir disso, você já começa a ter uma magnitude bem maior de aplicações. Digamos que você está aprendendo C#. Pô, eu queria tanto trabalhar com programação funcional, só que a minha empresa inteira trabalha com .NET, não tem como eu ir para um Haskell. Tá, tudo bem, a Microsoft tem o F#, ele te permite usar os conceitos de programação funcional e reutilizar absolutamente tudo que você fazia no .NET. Ou seja, se sua empresa trabalha com C# hoje, você consegue amanhã colocar F# na stack e não vai haver problema. O F# foi feito para herdar tudo que o C# faz e conseguir fazer isso usando a programação funcional. Então você começa a aprender como brincar com essas tecnologias em comum, como fazer elas se conectarem. Você começa a entender que a Microsoft definiu que quando fez o .NET que a partir de 27 KB para cima é considerado um upload de arquivo grande. E a partir desse tamanho você tem que lidar com aquele upload de arquivo no seu web server de forma diferente. Isso é um conhecimento muito específico. É um conhecimento que eu tendo a esperar de um sênior em .NET. Você começa a entender que o .NET a baixo nível, quando se fala de concorrência, é possível que você faça locks dentro dele. Ele não é completamente estruturado para não haver locks. Aí você vai para o F#, você já não precisa tanto. Mas ao mesmo tempo que você usa a concorrência no F# para alcançar paralelismo e não ter que trabalhar com locks, o async do F# não é tão poderoso quanto o task do C#. Além disso, conhecimento específico de .NET. Os objetos eles são classificados na memória como objetos de pequeno, médio ou grande tamanho. E a coleta de lixo na memória do .NET é feito de acordo com a hierarquia. Começa com objetos pequenos, que tem uma duração X. Acabou a coleta nos objetos pequenos. Se precisa de mais memória, coleta os objetos de médio tamanho. O que isso implica? Bom, se você estiver usando um objeto global, pode ser que no meio da aplicação, você estiver fazendo um vazamento de memória muito forte, o .NET vai lá e corte aquele objeto. Isso quebra a sua aplicação na produção, porque você não esperava que aquele objeto, no meio da aplicação, sem motivo algum, ia simplesmente deixar de existir. Então, você está vendo que o especialista, ele começa a aprender pequenos detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia de trabalho dele. Porque quando o sistema começa a ser estressado e começa a ter muitos usuários, você começa a precisar ter esses conhecimentos para descobrir o que aconteceu por trás da cortina, levantar o capô, fazer tudo isso de forma rápida, ser eficaz, liderar uma equipe, explicar para quem está começando por onde ir. Um cara que está começando, ele não vai saber isso, cara. Não é por mal, é simplesmente porque ele ainda não teve tempo para aprender tudo que ele precisa aprender. Então, o papel do sênior vem muito aí, nessa parte de especialidade, onde ele traz essa informação pro rapaz, pra moça que tá começando agora e mostra para eles o caminho. E o mesmo se aplica pro Java, com a JVM, que eu acredito ser até uma máquina virtual bem superior à CLR da Microsoft. A JVM
JVM ela foi explorada pelo mundo do mercado de uma forma inacreditável. E saiu disso projetos como Clojure ou Scala, que são linguagens funcionais que rodam em cima da JVM. Esses são alguns exemplos. O Node, por exemplo, eu lembro que quando eu estava começando a decidir qual área eu ia me especializar, eu estava na dúvida entre o mundo JavaScript e o .NET. Eu ainda tenho muito carinho pelo mundo JavaScript, é uma área que eu entendo bastante. Eu gastei bastante tempo da minha carreira me desenvolvendo habilidades em JavaScript. Eu consigo trabalhar com muita facilidade e eu comecei a aprender programação funcional em JavaScript, especificamente. Então, uma tecnologia que eu tenho muito carinho. Mas os conhecimentos do JavaScript, eles diferem quando você vai para o meio especialista dos conhecimentos do .NET, por exemplo. No JavaScript tem o famoso Node, né? E nele você tem um conceito de assincronismo, streams, que são conceitos extremamente fortes. Você começa a aprender sobre backpressure, como é que eu faço um sistema escalável com vários nós, onde eu começo a streamar e vários usuários têm velocidades completamente distintas umas das outras de internet. Alguns estão com velocidade de internet de 15 KB por segundo, outros estão com velocidade de internet de 15 megabytes por segundo. Como é que no mesmo nó eu lido com esses dois caras? Como é que eu controlo o stream de dados entre esses dois? E o que acontece quando a memória está cheia? Como é que eu faço a backpressure? Como é que eu mando esse peso de processamento para outro nó? Tudo isso o Node ele é muito bom em fazer, quando você entende o que você está fazendo. Muita gente começa a escrever Node achando que o Node, por si só, vai fazer a magia, vai transformar o seu sistema em escalável. Não vai. Cansei de ver sistema escrito em Node e, desculpa a palavra, mas era uma merda. Não funcionava, não era escalável. Não foi por mal, foi porque a pessoa ainda não tinha entendido que o Node é uma ótima ferramenta quando usado da forma correta, como qualquer outra ferramenta. Não adianta você dar uma espada gigante para uma criança de 3 anos. Ela vai fazer besteira. Você tem que dar a ferramenta correta para o usuário correto. Além das programações, você ainda tem os caminhos especialistas na inteligência artificial, no mundo dos bancos de dados. E tudo isso tem os seus subdomínios, tem os livros que você vai aprender, tem as pequenas tecnologias, os pequenos detalhes. Tudo isso exige que você aprenda como arquitetar as aplicações. O banco de dados, ele vê o mundo de um jeito diferente que o back-end vê o mundo. Você não deve misturar as visões de mundo. A forma que o banco de dados entende o domínio é uma forma diferente, tem que ser teoricamente uma forma diferente do back-end ver o domínio. E teoricamente também tem que ser uma forma diferente do front-end ver o domínio. E com muita certeza deve ser a forma diferente que o DevOps vê o domínio. Pro DevOps, tudo é request. Pro front-end, aquilo são dados em formulários. Pro back-end, aquilo são dados com tipagens de objetos. Pro banco de dados, o domínio é um sistema de álgebra relacional. São tabelas, são conexões entre tabelas e relações entre elas. Então, quando você vai se especializar, cada coisa tem a sua forma de ver o mundo. Por fim, você tem que tirar de tudo isso. Marcos, como eu entendo que eu preciso estudar? Separa em 2 caminhos, o generalista e o especialista. Entende qual momento você está. Você está no momento generalista ou você está no momento especialista? Se você está no momento generalista, pega todos os domínios que você entende, começa a mastigar e aprender o básico de cada um deles. E aí você naturalmente vai seguir um caminho que é um caminho meio a esmo. Você não tem um foco definido. O foco é explorar. O foco é ver coisas novas. O foco é acalmar aquela chama de quando você vê uma tecnologia nova, você quer imediatamente trazer para a empresa que você trabalha. O generalista ele ainda está muito nisso. Quando você é especialista, não. Você já entende quais são os possíveis caminhos que você pode adentrar e aí você vai escolher um. A partir do momento que você escolher um, você vai começar a trabalhar já com documentação, você já vai ver mais vídeos de canais especializados, você vai atrás de livros daquele assunto específico, você vai se aprofundar naquilo. E leve em consideração também o tipo de empresa que você quer aplicar. Empresas menores, com menos recursos, tendem a usar tecnologias que facilitam esse contexto. Python, Node, linguagem de script. Empresas mais robustas, com um pouco mais de grana para gastar, valorizam um pouco mais tecnologias que te dão ferramentário para planejar as coisas e gastar mais tempo de empresa. Gastar mais recurso, literalmente. C#, Java, o que for. Com esses 3 conhecimentos, quais é o seu momento, sendo generalista, especialista, e qual tipo de empresa você quer aplicar e você quer entrar, ou você quer, qual ramo que você quer seguir, também pode ser academia. Com esses 3 ramos, você entende com muita clareza qual tecnologia e qual caminho você quer seguir. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se tiver dúvidas ou quiser sugerir um assunto para o próximo vídeo, deixa um comentário, que eu faço questão de ler os comentários e vou gravar um vídeo respondendo a dúvida de vocês. É isso, abraço.